Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um encontro, para mais uma manhã de muito conhecimento, de muito aprendizado, de muita sabedoria. E hoje eu quero compartilhar com vocês os ensinamentos deste livro aqui, O Milagre da Manhã. Gente, eu li esse livro pela primeira vez há uns 8 anos atrás, aproximadamente. E ele foi um divisor de águas na minha vida, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de ler, acho importantíssimo. Eu acredito que é por meio da leitura que a gente consegue adquirir conhecimento de uma maneira mais rápida possível. Até porque uma pessoa que escreveu um livro, gente, ela vai ter colocado ali no livro o melhor dela. Aquilo que ela tem de melhor, aquilo que ela mais estudou, que ela aprendeu, que ela testou, que ela viu que dá certo. Então, o livro é um conhecimento que a gente pode adquirir, receber de alguém e por um valor, gente, bem razoável, né? Por assim dizer. Eu gosto tanto de ler que se perguntar pro meu marido assim, qual que é o hobby da Rosilene? Ah, o hobby da Rosilene é ler. Então, acho que esse ano eu já devo ter lido aí aproximadamente uns 30 livros, alguns inéditos, alguns que eu fiz uma releitura, porque eu acho importante. Quando a gente lê um livro novamente, a gente apreende novas coisas, até porque quem está lendo novamente não é mais a mesma pessoa que fez aquela primeira leitura. Quando eu li esse livro aqui pela segunda vez, eu falei assim, gente, certeza que eu li esse livro? Certeza que eu já tinha lido esse livro? Porque cada momento que a gente passa, ele vai nos trazer percepções novas, percepções diferentes sobre aquilo que está sendo ofertado para nós ali, né, naquela leitura. Então, cada vez que a gente lê, nós temos a oportunidade de adquirir novos conhecimentos. E esse livro, O Milagre da Manhã, gente, ele se tornou um movimento global, conhecido no mundo inteiro, que traz aí uma percepção diferente para nós começarmos as nossas manhãs. Que se a gente começar a maneira da forma em que o autor orienta, né, o Hal Elrod, a gente pode extrair o melhor resultado da nossa vida, da nossa interação com o mundo, com aquilo que a gente constrói a partir da maneira que nós começamos o nosso dia. Desde muito cedo, quando eu estava na fase escolar, eu gostava muito de começar o meu dia estudando. Então, eu preferia dormir mais cedo para acordar mais cedo para estudar a matéria da escola. Até durante a faculdade, eu fazia muito isso. Então, ao invés de ficar estudando até mais tarde, eu preferia dormir, acordar mais cedo e estudar. Aquilo me trazia um senso assim de capacidade tão grande. Nossa, puxa vida, acordei 5 horas da manhã, o dia nem começou e eu já estudei aí 1 hora antes de ir para a escola, antes de ir para a faculdade. E isso me gerava uma energia muito boa. Então eu sempre gostei muito de fazer as coisas nas primeiras horas do dia. E depois, com o livro, ele veio somar a essa particularidade que eu já tinha e que eu me sentia muito bem fazendo. Então, atividade física, eu sempre gostei de fazer cedinho, leitura, uma meditação, organizar a casa, preparar alguma coisa. Isso gerava em mim, instintivamente, uma energia muito grande para seguir o dia. E depois, com o livro, né, ele veio só celebrar isso que eu já sentia naturalmente, algo muito bom. Eu falei, olha, que bacana. E aí o Hal, ele conta pra gente, né, a história. Ele tinha uma vida muito boa e ele sofreu um acidente gravíssimo. E após sofrer esse acidente, gente, ele perdeu muita coisa. Perdeu o relacionamento afetivo, teve percas emocionais, percas físicas ali, né, até se restabelecer novamente. Perdeu muita coisa. E a partir dali ele falou, olha, eu tenho que recomeçar a minha vida. E ele observou que a forma como nós começamos o nosso dia vai determinar como a gente vive a nossa vida e vai determinar como a gente constrói o restante do dia. E aí ele traz algumas percepções sobre essa maneira como a gente começa o nosso dia, que se você já começa o dia colocando o seu despertador no soneca, você tá dizendo o quê?
Tudo bem adiar a minha vida. Tudo bem adiar os meus planos, os meus projetos e demorar um pouco mais para começá-los. Ai, tudo bem se eu deixar para depois. Gente, essa pequena ação, essa pequena prática aí já vai mandar uma mensagem para o nosso cérebro dizendo que eu não sou capaz de assumir um compromisso que eu faço comigo mesmo. Se o meu compromisso era levantar às 6 e o despertador toca e eu coloco mais 10 minutos, eu coloco mais 5 minutos, eu estou dizendo assim, olha, você não é capaz de assumir com você um compromisso que você fez na noite anterior. Porque você está dizendo que 6 horas da manhã, que foi o que você determinou, tudo bem se você não cumprir. E aí, gente, inconscientemente, a gente acaba estendendo isso para outras práticas da nossa vida. Ai, tudo bem eu furar a dieta. Tudo bem hoje eu não ir para a atividade física. Ai, tudo bem eu não concluir esse projeto agora. Tudo bem eu fazer um gato aqui no trânsito. Gente, e esses pequenos incidentes, esses pequenos eventos que a gente vai assumindo no nosso dia a dia, ele vai ter um reflexo muito grande ali no montante. Um reflexo muito grande em todas as outras atividades, porque eu internalizo que eu mesma não consigo cumprir regras básicas. E regras estas que eu mesmo determinei para minha vida. E quando eu faço isso, gente, isso diminui o meu senso de capacidade. Diminui a minha energia interna para fazer qualquer outra coisa na minha vida. E aí o Hal, ele orienta a você levantar 1 hora mais cedo para começar o seu dia. Rosilene, como diz a minha filha, misericórdia. Como assim eu vou levantar 1 hora mais cedo, que já acordo muito cedo, para fazer essa rotina? O que isso vai trazer de mudança para a minha vida? E a gente vai ver as mudanças aqui na prática uma a uma. Então, se você já desperta 6, a orientação é acordar 5. Se você já desperta 5, a orientação é despertar às 4 da manhã. Não, Rosilene, então eu não vou nem dormir mais. Eu vou passar o dia inteiro cansado, eu vou ficar exausto, isso vai ser muito difícil. E o Hal, ele faz um teste com ele mesmo, verificando quantas horas de sono realmente são necessárias. E aí ele traz até um estudo que eu quero trazer aqui para vocês, que muitas horas de sono, né, durante muito tempo, elas também estão atreladas à depressão. Então, se você precisa passar muitas horas dormindo, significa que estar desperto para você não é tão bom assim. E isso pode levar a longo prazo a comportamentos ruins, a dificuldade de se manter desperto. E aí ele faz um teste, assim, ele começa ali o teste dele, ele faz um teste de dormir de 4 a 9 horas de sono para verificar como que o corpo dele acorda no outro dia. Só que no dia que ele foi dormir 4 horas, que foi quando ele começou o teste, ele disse para ele mesmo antes de dormir: nossa, eu vou dormir 4 horas de sono e vou acordar me sentindo exausto. E ele dormiu. E como ele acordou? Exausto. E ele fez com 5, com 6, com 7, até chegar 9 horas de sono. Mas antes de dormir, ele dizia o seguinte: eu vou dormir 7 horas de sono e vou acordar exausto no outro dia. Eu vou dormir 8 horas e vou acordar exausto amanhã. Vou acordar me sentindo exausto. Gente, e pasmem, nessa experiência dele, e de fato ele acordou assim. Observe normalmente quando você coloca lá o seu celular para despertar, nossa, deu 6 horas de sono, deu 4 horas de sono, e aí você fala assim, nossa, gente, é muito pouco, amanhã eu vou acordar exausto. Como que você acorda? Gente, exausto. Por quê? Porque esse foi o comando que você deu pro seu cérebro. Se você deu o comando que amanhã você vai acordar exausto, gente, o seu cérebro, ele só tem uma opção: te dar isso que você programou. Mandar isso que você determinou. Então ele vai passar uma noite toda em estado de alerta, vai dormir muito mal, não vai entrar em sono profundo. Para quê? Para que se cumpra aquilo que você determinou antes de dormir: acordar exausto. Acredita? E aí ele faz o inverso. Ele faz o teste também, só que aí agora ele começa de 9 até 4 horas ali,
5 horas no caso. Então, antes de dormir, deu lá 9 horas. Aí ele repetiu aqui uma programação mental e observou como ele acordava no outro dia. Vou ler para vocês, é bem curtinho. Obrigado por me conceder 5 horas de sono esta noite. Estas 5 horas são exatamente o que preciso para me sentir descansado e energizado de manhã. Meu corpo é capaz de coisas milagrosas, das quais a menor é gerar abundância de energia a partir de 5 horas repousantes de sono. Acredito que posso criar a minha experiência de realidade e escolho criar despertar amanhã, sentindo-me energizado, empolgado para levar o meu dia e sou grato por isso. Gente, e ele repetiu isso durante várias noites, fazendo com 5, 6, 7, 8, 9 horas de sono. E adivinhe, em qual desses experimentos ele acordou melhor? Em todos eles. Mesmo quando era apenas 5 horas de sono. Por quê? Porque ele fez uma programação mental, ele mandou um comando para o cérebro, dizendo que no outro dia ele iria acordar se sentindo bem, energizado, a partir daquelas X horas de sono. Depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também, isso para vocês repetirem essa noite ainda antes de dormir. Por quê? Para vocês testarem o quanto o nosso cérebro é capaz de coisas incríveis se a gente aprender a dar os comandos certos, se a gente aprender a fazer a comunicação mais adequada para isso. Porque se você manda um comando pro seu cérebro, eu não lembro de nada, eu durmo mal, nada dá certo na minha vida, gente, o seu cérebro ele é programado, treinado para te dar aquilo que você acredita. E se você acredita que 5 horas de sono não serão suficientes, de fato elas não podem ser suficientes, porque você mesmo já fez essa determinação, tá? Então eu desafio você a fazer isso essa noite, depois vir aqui e me contar como foi a experiência. Independente da quantidade de horas que você vai ter essa noite, você vai dizer obrigada por X horas de sono. Substitua esse X pela quantidade de horas que você vai dormir essa noite, independente de quantas sejam. Gente, já aconteceu de eu ter naquela noite ali 3 horas de sono, terminando algum projeto e ter que acordar cedo no outro dia e dormir 3, 4 horas. E aí eu dizer isso, eu trazer essa programação mental, repeti-la, dar esse comando pro meu cérebro e pasme, como eu acordei no outro dia? Energizado, empolgado para começar o dia. Gente, é claro que a gente não vai fazer isso no sacrificar, porque o sono ele é muito importante, o sono ele é reparador, ele é restaurador, é ele que recarrega as nossas energias pra gente começar o dia seguinte. É claro que a gente não vai fazer isso todos os dias, todas as noites, ok? Mas todas as noites, independente da quantidade de horas que eu for dormir, eu posso sim usar essa programação, porque acordar bem todos os dias, gente, é necessário. Quem não quer acordar bem todos os dias? Ok? E aí eu quero trazer aqui para vocês quais são as atividades que o Hall propõe nesse livro Milagre da Manhã, que ele chama de salvadores. Os salvadores que a gente pode aplicar aí todos os dias antes de começar a nossa vida, a nossa jornada diária. E o primeiro salvador é o silêncio. Gente, o que é o silêncio? É acordar o nosso dia e praticar uns minutinhos de silêncio, de conexão com você mesmo. Quando foi a última vez que você parou, que você ficou em silêncio, que você se conectou apenas com você mesmo? E durante esse silêncio, você pode fazer uma meditação, pode fazer uma oração, dependendo da sua crença. Você pode ficar focado ali somente na sua respiração. Gente, a gente é tão acostumado a começar o dia assim, ó, acelerado, né? No 12, que a gente não para um tempinho para se conectar com a gente mesmo. Começar amanhã em silêncio, se conectando com você internamente, vai reduzir o seu estresse, vai trazer uma maior clareza mental, vai diminuir a ansiedade. Gente, o simples fato de amanhecer, respirar, ficar sentado ali alguns minutinhos, eu aconselho, né, que é o que o Hall também fala, para você levantar da cama.
o celular despertou, nada de soneca, levante, vá para a sala, vá para algum cantinho da sua casa, vá para a área externa, se for possível, e faça as suas atividades do milagre da manhã lá. Não começa fazendo na cama não, tá? Você tem que dizer pro seu corpo que ele acordou. Então, quando a gente acorda, quando a gente vê a luz do dia, se for possível, ou quando a gente até liga a luz artificial mesmo, você tá mandando um comando pro seu cérebro, pro seu corpo que o dia começou. Vamos lá? Começando o dia, comece o dia. E isso gera uma energia muito grande ali pra gente. Então, o primeiro salvador do milagre da manhã é ficar em silêncio. Pode ser fazer um devocional, pode ser o seu momento de oração, ok? Depois você vai para a segunda atividade, que são palavras de afirmação. O que são palavras de afirmação? Gente, são frases positivas que vão gerar uma energia interna dentro de você. Por exemplo, eu sou inteligente, eu sou esperto, eu estou alegre, eu escolho ter um dia incrível, eu escolho me sentir bem todas as manhãs. Hoje eu começo o meu dia pronta para ter coisas incríveis, somente coisas boas acontecem na minha vida. Eu me sinto bem, eu sou feliz, alegre, forte, aí pensando na música. Gente, quando eu digo essas palavras de afirmação, o meu cérebro só tem uma opção. Vamos trazer isso aí pra essa pessoa. Gente, cadê? Cadê a alegria? Cadê o dia feliz? Cadê as coisas boas? Vamos procurar onde está isso pra gente mandar pra vida dessa pessoa. Então, traga algumas palavras de afirmação. Repita essas frases para você. Pode repetir só mentalmente. Pode falar em voz alta. Quando a gente fala em voz alta, a gente tem um poder ainda maior. Porque aí você fala, o som reverbera e ele volta aqui, ó, para os seus ouvidinhos. Depois, você pode fazer visualizações. O que são as visualizações? É você olhar para os seus objetivos, para os seus quadros mentais como se eles fossem verdade. Você pode, a partir daí, criar a vida que você deseja alcançar. Ah, eu quero um carro novo. Então, feche os olhos e comece a visualizar. Que cor tem esse carro? Qual que é o modelo? Qual que é a marca? Qual que é o ano? Se imagine entrando dentro desse carro, se for um carro zero que você quer, se imagine sentindo o cheiro de novo, né? Aquele banco novinho, aquele carro ali todo brilhante. Se imagine dirigindo esse carro, chegando na sua casa, entrando na garagem, passando a mão no volante desse carro, conduzindo ele pelas ruas. Se for uma casa nova, imagine onde é essa casa, que cor que essa casa tá pintada, que cheirinho, que aroma tem essa casa. Se imagine abrindo a porta, entrando, olhando, tem porta-retrato, quais são os quadros que estão na parede, como é que são esses móveis. Quando a gente faz isso, gente, a gente cria uma trilha neural na nossa mente dizendo tipo, isso é pra mim, isso é possível. Tenha quadros mentais. Visualize sempre os seus quadros mentais. A cada dia você pode visitar um quadro novo. A cada dia você pode construir um sonho novo, seja uma viagem, seja uma casa nova, um carro, os seus filhos formados, o relacionamento dos sonhos, o corpo maravilhoso que você quer alcançar. E isso, gente, vai gerar uma capacidade interna de ir em busca desse sonho, em busca dessa prática. Como que eu posso alcançar isso daí? No livro, o Hal traz como o próximo passo os exercícios. Eu, Rosilene, gosto de utilizar o exercício físico por último, tá? Então eu vou deixar para falar dele por último. Depois eu faço uma leitura. Gente, uma leitura... Escolho um livro e eu vou ler ali 5 páginas de um livro. Vou ler 10 páginas de um livro durante uns 10 minutos aproximadamente. A leitura, como eu disse já aqui no começo, é a forma mais rápida de eu adquirir conhecimento. Né? Gente, o cérebro dos grandes pensadores mundiais estão aí nos escritos que eles deixaram, nos livros que estão disponíveis. Quantos livros existem aí já de domínio público, né? Que a gente pode baixar o PDF e ler esse livro. No YouTube, a gente tem muitos audiobooks que você pode ouvir enquanto você faz uma outra atividade, né? Se exercita, prepara uma refeição. Quando você está se deslocando no trânsito, né? Você pode colocar ali para rodar um audiobook enquanto você está dirigindo, enquanto você está no ônibus. Você vai adquirindo um conhecimento que você não tinha. Você vai tendo acesso à mente de uma outra pessoa.
ok? Depois a gente tem a escrita. Gente, escrever, eu digo sempre, escrever é um ato terapêutico. Quando a gente está passando para o papel as nossas ideias, os nossos pensamentos, a gente precisa frear o nosso cérebro. O nosso cérebro é muito acelerado, ele pensa quantas coisas aí, ó, por minuto. Quando você está escrevendo, você tem que frear o que você está pensando. Por quê? Porque para escrever, eu preciso refletir um pouco mais sobre aquilo ali. O simples fato de eu refletir mais, gente, eu já tenho a oportunidade de desacelerar o meu pensamento, escrever, e enquanto eu escrevo, eu estou o quê? Lendo aquilo ali. Olha só o quanto isso me faz refletir sobre aquilo, porque eu estou pensando sobre aquilo, escrevendo sobre aquilo e lendo aquilo que eu acabei de escrever. Então, gente, é por isso que quando a gente escreve, a gente aprende, ó, eu vou dizer aqui pelo menos 3 vezes mais. Uma porque eu tô pensando, outra porque eu tô escrevendo e outra porque eu tô lendo aquilo ali que eu escrevi. É por isso que tem muita gente que diz assim, olha, eu só aprendo escrevendo. Eu sou uma dessas pessoas. Tudo eu faço notas, mapas mentais. Por quê? Porque aquilo reforça o meu aprendizado. E por último, eu gosto dos exercícios físicos. Gente, se exercitar, diz pro seu corpo assim, meu filho, vamos se mexer que você tá vivo? Você diz pra você mesmo, você diz para suas células que você está vivo. E aí, isso gera uma energia, gente, maravilhosa. Seja fazer uns polichinelos, agachamentos, correr parado no lugar, pular corda. Se você mora em prédio, desce ali de elevador e sobe as escadas. Gente, imagina como você vai começar o seu dia se no primeiro momento que você acordou, você fez essas 6 atividades. Gente, você manda um comando pro seu cérebro dizendo assim, gente, essa mulher é a Mulher Maravilha, esse homem é o super-homem. Como que o dia mal começou, a maioria das pessoas ainda estão dormindo e essa pessoa já foi capaz de fazer isso tudo. Ela leu, ela escreveu, ela orou, ela praticou o silêncio, ela fez atividade física, ela fez visualização dos quadros mentais dela. Como que essa pessoa vai pro dia? Gente, isso gera uma mola propulsora. É como se fosse uma injeção de ânimo, de motivação tão grande que você mesmo começa a se sentir imparável. Você começa a sentir assim, puxa vida, eu sou capaz. Rosilene, mais 1 hora é muito. Ok, 30 minutos. Se você tiver 30 minutos, você vai dedicar uma média, e se for 1 hora, você vai dedicar uma média de 10 minutos para cada uma das 6 atividades. Se for 30 minutos, dá para você dedicar 5 minutos para cada uma das atividades. Em 30 minutos você faz tudo. Gente, o Hall ainda traz uma versão do Milagre da Manhã que você pode fazer ele em 6 minutos. 6 minutos. Se você não tem 6 minutos para dedicar a você, se você não tem 6 minutos para o seu crescimento pessoal, eu quero te dizer para que você vai ter tempo nessa vida. 6 minutos apenas. E você pode fazer cada uma das atividades em 1 minuto. Em 1 minuto aqui em silêncio. Em 1 minuto em oração, agradecendo. Em 1 minuto focado apenas na sua respiração. 1 minuto falando palavras de afirmação. Eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou capaz. Somente coisas boas acontecem na minha vida. Hoje eu vou ter um dia incrível. As pessoas ficam encantadas onde quer que eu chego. As pessoas se sentem felizes ao meu lado. Eu sou uma pessoa otimista, alegre, forte, capaz. Gente, não foi nem 30 segundos para falar essas palavras de afirmação. Feche os olhos e mentalize. Como que você quer que seja o seu dia? Como que você quer que seja a construção sua hoje no seu trabalho? Como que você quer chegar no seu local? Nossa, hoje eu quero chegar no meu local de trabalho e tem uma vaga minha esperando. Fecha os olhos e mentalize essa vaga de estacionamento ali prontinha te esperando. Gente, eu uso esse recurso sempre. E o que acontece comigo? Eu sempre acho vaga para estacionar. Fica a dica. Depois eu posso ir para a leitura. Rosilene, mais 1 minuto dá pra ler? Dá. Pega o livro. É igual a gente fazia há muito tempo, né? Usava a Bíblia como oráculo. O que Deus quer me dizer hoje? Olha só o que apareceu aqui pra mim. Customizando o seu milagre da manhã para se adequar ao seu estilo de vida e realizar seus maiores objetivos e sonhos. Que aqui ele fala pra você fazer justamente o milagre da manhã em 6 minutos. Pronto.
pronto, já peguei aqui uma informação, uma leitura que não demorou nem 30 segundos para eu fazer. Escrevo, o que eu posso escrever? A prática da escrita, eu posso fazer ali a gratidão, eu posso escrever, gente, 1 minuto dá pra eu escrever 3 minutos, 3 coisas de gratidão, né? Eu sou grato por ter acordado hoje, eu sou grato por ter dois braços, 2 pernas, eu sou grato por ter um trabalho, eu sou grato por ter uma família, eu sou grato por ter uma cama quentinha pra dormir todas as noites, eu sou grato por ter um chuveiro elétrico pra tomar banho, eu sou grato por ter um teto sobre a minha cabeça. Gente, existem tantos motivos pra gente agradecer e a gente não faz isso, né? E aí então eu fiz ali uma prática de escrita, escrevi alguma gratidão, escrevi as minhas metas, como eu quero que seja o meu dia hoje. Hoje eu vou ter um dia incrível, hoje eu vou fechar esse negócio de sucesso, hoje eu vou fazer uma entrevista de trabalho e eu vou me sair muito bem. Essa semana eu vou pagar todas as minhas contas. Escreva, ou as suas reflexões. Hoje eu decido me tornar uma pessoa melhor. Hoje eu escolho me sentir mais forte diante da vida. E por último, vai lá e faz 1 minuto de atividade física. Rosilene, que atividade física dá pra fazer 1 minuto? Gente, faz polichinela aí durante 1 minuto. Como é que seu coração, ó, vai estar ali depois de 1 minuto? Pule corda durante 1 minuto. Faça flexões, faça abdominais. Coloque um Tabata, né, que são exercícios HIIT de alta intensidade ali na televisão, no celular, e faça isso por 1 minuto. Gente, em menos de 10 minutos você vai ter começado o seu dia de outra maneira. Então, não dá pra gente dizer que é tempo, que não dá pra gente mudar a nossa vida. Porque com 6 minutinhos dá pra você começar o seu dia de maneira incrível. Faça um teste, exercitem-se, faça essas atividades aí e depois vocês voltam aqui nos comentários e me contam como é que foi, né? Se propõe a fazer aí por 1 semana, se propõe a fazer amanhã quando eu acordar eu vou colocar em prática esses 6 salvadores aí do meu dia. Faça por 1 semana e observe como o seu corpo fica. Observe como a energia se movimenta dentro de você a partir disso daí, ok? Então esse foi o nosso encontro de hoje, espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira estarei aqui novamente nesse mesmo bate-horário pra gente trazer uma outra pílula terapêutica, pra gente falar de outra coisa que nos ajude a desenvolver. Então esse aqui eu digo é o seu momentoterapia. Não é terapia, mas é muito terapêutico. Beijo grande pra vocês, uma ótima semana e fiquem com Deus.